Oi, então, explicando aqui sobre o trabalho de física da fase 2, tá bom? Aqui ele pede para elaborar suas respostas de forma clara e completa, isso aqui é importante, tá bom? E apresentando os cálculos, se for necessário, ok? Pede para você inserir suas respostas na caixa de texto branco, tá? E as questões são 2 e 3. Então, essa pontuação, ok? Fala sobre a medida do cotidiano, é importante. Dá uma olhada nesse texto aqui, certo? O nosso cotidiano, cercado de instrumentos, de medição, tá? Isso aqui é muito importante. Aqui tem um link para pesquisa e aqui tem alguns instrumentos, né? Que são exatamente os instrumentos que ele fala, instrumentos de medição, que afetam diretamente nossa qualidade de vida e as relações de consumo, tá certo? Ok, mais um link aqui que ajuda você a pesquisar sobre. Bom, questão 1. A questão 1 diz que todos nós realizamos diversos, coisas são diversas que a gente realiza no longo do dia, mas em situações em objetos variados. E a quantidade de água, comida, volume de gasolina, veículo, distância do trabalho, tá? Então, o conteúdo ele foi postado no capítulo 2, no online, e aí tem diversas unidades de medida de múltiplos e submúltiplos, por exemplo, metro, quilômetro, centímetro, por exemplo, né? Tá? Esses aqui são os exemplos citados. Aí, com base nessas informações, que informações que estão aqui nesse capítulo, certo? Ele pede que você dê exemplos do seu dia a dia, onde você, então essa questão é muito pessoal, a resposta não é igual para todo mundo, então cite exemplos do seu dia a dia, onde você poderia realizar medições e utilizar unidades de medida que foram estudadas e que seus múltiplos e submúltiplos, quais são eles? Os múltiplos são metro, quilômetro, centímetro, que foi já citado. E aqui ele dá exemplos, né? Tempo, explique o que você mede em horas, em minutos, em segundos. Se for comprimento, explique o que você mede em quilômetros, metros, centímetros. Sendo massa, aí você explica o que mede em quilômetros, gramas, toneladas, etc. Então, agora vai ser sua vez. Então, o que você vai fazer aqui? Né? O que ele quer que você faça aqui? Além de explicar tudo que é necessário que você vai citar aqui, ó, cite exemplos do seu dia a dia, onde você pode realizar medições de unidades estudadas, ou seja, onde no seu dia a dia, explique onde entra o metro, o quilômetro, o centímetro, essas 3 unidades, por exemplo, que ele citou, onde você vai citar. Aí o que você vai fazer? Lá na caixa, nessa caixinha aqui, você vai escrever aqui sobre o metro, aonde que você usa. Eu uso o metro e aí você explica, tá? Comprando tecido, e aí é sua criatividade porque é seu uso pessoal, certo? Aí vem o metro, depois vem o comprimento, você usa onde, tá? E aí, qual foi o outro que ele falou aqui? Metro, cadê? Centímetro, né? São os seus submúltiplos também, centímetro, quilômetro. Então vamos lá. As unidades de tempo como comprimento e massa, e também os submúltiplos, centímetro e quilômetro. Então, metro, quilômetro, centímetro, massa. Então, isso que você vai exemplificar aqui no 1, certo? Então, você responde aqui. Ok. Questão 2. Ainda falando sobre o processo de medição, aí ele pense um pouco e descreva. Agora ele quer que você descreva. Descreva o quê? Como você poderia medir cada uma das grandezas estudadas? Quais foram as grandezas? Tempo, comprimento e massa. Então você vai descrever aqui, certo? O que é tempo, o que é comprimento e o que é massa. E ele dá um exemplo aqui. Como você poderia medir uma distância qualquer sem utilizar metro, por exemplo, né? E os submúltiplos, os múltiplos do centímetro do quilômetro. E qual o melhor que poderia ser
nesse sentido, etc e tal. Qual a maior dificuldade que você teria? Então, essas perguntas que estão aqui no exemplo, elas já podem ser respondidas. Então, como você poderia medir a distância qualquer sem utilizar o método? Tem como fazer isso? Aí você responde lá. Essa é a questão 2. Então, a questão 2, vai para cá. Questão 2. Então, você vai responder aqui essas perguntinhas. Essas perguntinhas aqui, ó. Como você poderia, na verdade, ele quer que você descreva isso. Como você poderia medir cada uma das grandezas estudadas? Como é que você pode medir tempo, comprimento e massa? Então, na questão 2, tempo, comprimento, massa. Como é que você pode medir essas citadas por ele, certo? E aí nos exemplos ele já dá aqui uma situação para você. Na 3, ele pede para você escolher algumas atividades do seu dia a dia. De novo, né? É pessoal. Você vai escolher algumas atividades do seu dia a dia para você verificar o tempo. Então, para realizar, né, o tempo que você realiza. E você pode escolher iniciar o registro de horas, né? Aqui ele dá uma tabelinha para você. Então, você pode copiar essa tabela, certo? Pode copiar no espaço branco, pode copiar no caderno e depois tirar uma foto. E aí você vai dizer do trabalho, quantas horas você faz no trabalho. Essas horas significam quantos minutos. E esses minutos significam quantos segundos. Então, a transformação, né? Lembrando que a transformação da esquerda para a direita, ela multiplica. E da direita para a esquerda, ela divide. Então, por quanto? Por 60. Então, 8 vezes 60 vai dar 420. 420 vezes 60 vai dar 28.800. Se a gente fizer o contrário, é dividindo. 28.800 dividido por 60, 420. 420 dividido por 60, 8 horas. Então, a ida do banheiro, dá tanto, multiplicado por 60, dá 5, multiplicado por 60, 300, e assim por diante. E essas outras aqui em branco você vai criar. Então, ir para a farmácia, ir no médico, então quantas horas você gasta, e aquelas horas você multiplica por minuto, para dar os minutos, e você multiplica para dar os segundos. Então, essa seria a sua atividade. Você responde aqui. Aconselho que a última, que tem a tabelinha aqui, você tira uma foto, ou faz à mão, ou mesmo tente colocar aqui. Você pode tentar escrever essas atividades aqui, como você achar melhor. Tira uma foto. Se for tirar foto do seu caderno, você clica aqui, clica em enviar, vai buscar o documento lá que você criou, digamos que tenha sido esse, por exemplo, e você insere aqui o arquivo. E aí você coloca uma observação aqui. Se a número 1 você respondeu, a número 2 você respondeu aqui, a número 3 você está enviando a foto, então você coloca uma observação. Observação, enviando imagem da tabela, certo? Todas as respostas são pessoais, de acordo com as informações colhidas. Ok? Sucesso, bons estudos.